Calma aí, vamos voltar ao ponto anterior. Bom. Eu recebi uma mensagem aqui, aí aproveitar a oportunidade dessa mensagem. Tá. Né, alguém que faz acompanhamento comigo, no pessoal, e o marido dela saiu, mas o marido dela não está com ela. Não saiu por uma mulher e não está com uma mulher. Okay. Tá? Então, só segurando aí o ponto que você estava falando a respeito do arrependimento, ainda assim, ainda que não exista uma outra mulher, tem que haver o arrependimento. Sim. Por quê? Ele saiu e ele já conhece o caminho de sair. Uhum. Ele já conhece o caminho de fazer outras coisas mais fáceis do que encarar o problema e tratar o problema. Ele conhece o caminho que dói menos do que ele sentar e conversar e resolver e tratar. Esse é o ponto. Então, ainda que não exista uma outra mulher, como é o caso dessa mensagem que eu acabei de receber, tem que haver o arrependimento. Tem que haver a evolução, a maturidade de que eu saí quando eu deveria ter ficado, quando eu deveria ter conversado, quando eu deveria ter tratado, quando eu deveria ter buscado ajuda de um terapeuta, de um padre, de um pastor. Eu deveria ter buscado ajuda. Eu deveria ter orado mais, eu deveria ter rezado mais, eu deveria ter buscado ajuda de alguma forma, mas não, eu fugi. Mas não, eu encontrei ali uma fuga, eu encontrei um caminho mais fácil. Então, esse caminho, ele encontrou, ele já experienciou esse caminho. Se não houver um arrependimento, se a ficha não cair do que ele fez, do que ele perdeu, indiferente de ter ou não uma mulher envolvida, se ele voltar da mesma forma, ele vai pegar esse caminho novamente. No primeiro problema, na primeira discussão, a primeira vez que ele for contrariado, ele pega esse caminho, ao invés de sentar, de conversar, de tratar, de buscar ajuda, de orar, de procurar quem tem que procurar, ao invés de fazer isso. E por que ele vai fazer isso, Ivan? Por que ele vai sentar, vai conversar, vai buscar ajuda? Justamente porque ele começou a se arrepender, porque ele quer voltar, porque ele está arrependido. Eu acho que antes de responder dizendo o porquê, eu acho que é interessante a gente trazer uma colocação aqui. Que como ele vai se arrepender, como ele vai entender que perdeu alguma coisa, quando ele, ao sair, ele vê essa casa desmoronar. Eu não tenho por que me arrepender e sentir falta de algo que desmoronou e que me leva a ter o seguinte entendimento, tá vendo? Era eu que sustentava aquilo lá. Aquilo lá só estava bom porque eu estava lá. Então, no momento que eu saio da desmorona, então sou eu que vou construir algo em outro lugar. Olha só que interessante a gente parar para pensar sobre isso. Então, por isso que é muito importante quem foi abandonado ou abandonada permanecer de pé. Porque você permaneceu com a estrutura do casamento. Eu estou falando da estrutura do casamento. Você ficou em casa, com os filhos, com a família. Ou seja, você tem toda a sua estrutura em volta. Estar de pé é o caminho mais curto para que ele, ao olhar para trás, veja o que perdeu. Porque se eu olhar para trás e ver que está tudo desmoronado lá, eu não perdi nada. Demora um pouco mais para perceber, né, Ivan? Eu olho para minha mulher e ela está toda troncha. Parou de se maquiar, parou de se cuidar, parou de sair, agora só vive chorosa, parou de sorrir, aí ou engordou ou emagreceu. Demais, né? Entendeu? Ou seja, eu olho e vejo alguém pior do que eu via antes, do que eu estava. Então, por que eu vou me arrepender? Por que eu vou me atrair? Eu vou me sentir atraído pelo quê? Eu vou sentir falta do quê ali? Aí os filhos estão doentes, estão em rebeldia, ou, sabe, parou de estudar, começaram a tomar decisões erradas, a
pessoal Aí se um abismo mudou, vai um chamando abismo outro, vai né? chamando... Um caos vai chamando outro caos. Exatamente. Então não tem por que eu olhar para isso e querer isso de volta. Então um processo é, esta mulher ou esse homem precisa estar de pé. E aí tem um vídeo aqui, os 5 passos para permanecer de pé ou para estar de pé, acho que é isso, o vídeo. Coloca o link aqui embaixo depois. Depois eu coloco. Para você olhar lá e entender como ficar de pé. Aí sim, esse marido vai olhar para cá e entender que ele perdeu muita coisa. Principalmente que vai olhar para a vida dele não está legal. E aí o que ele perdeu? Ele perdeu uma vida, uma construção, uma família, a casa que ele construiu, a relação. Porque, cara, ele tem uma mulher, que é a mulher da mocidade dele, que conhece ele como ninguém, que conhece as fraquezas dele e nunca o abandonou, e nunca o criticou. Na verdade, estava ali do lado dele, o ajudando a evoluir. Vamos aqui fazer o seguinte desenho. Eu conheci essa mulher quando eu tinha 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, alguém está formado no seu caráter, nas suas habilidades, na sua projeção como homem, sabe o que quer de verdade com 17 anos? Não. Então, eu me tornei homem ao lado dela. Ela conheceu e viveu isso tudo comigo. Me conhece como ninguém. Conhece as minhas forças e as minhas fraquezas como ninguém. Vou além, como ninguém mesmo. Me conhece mais do que a minha mãe. Que só ficou comigo 17 anos. E ela está há 30. Passou minha mãe. Tá falando de mim? Não. É um detalhe não, só. Porque eu sou muito jovem, né? Para estar esses anos todos aí que ele tá falando. E aí, gente, como eu... Aí eu vou lá e largo essa mulher. Aí encontrei uma outra ali. Uma outra. Não importa se ela é boa ou ruim. Pode ser maravilhosa, não tem problema. Encontrei. É porque não existe boa e ruim, né, Ivan? O fato é que esta mulher que eu agora estou me relacionando não é a minha. Não é a que me conhece, não sabe nada sobre mim. Na hora que eu sentar lá no sofá lá e ficar lá quietinho, assim, baixar a cabeça, ela não sabe por que eu estou assim. Ela não vai vir e fazer o que eu preciso que ela faça. No dia que eu tiver com dor, ela não vai saber, porque a minha forma de expressar que estou com dor, só quem sabe é a minha esposa. Porque o homem esconde a dor. O homem esconde a fraqueza. Só que não tem como esconder nada dela. 30 anos, queridos. Vou falar de novo. 30 anos. Não tem como. E aí, esse processo de uma relação com outra pessoa, ele não se sustenta. Esse homem, ele vai ser infeliz, ele vai comparar, ele vai sentir falta, ele vai sentir a necessidade de voltar. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã.